Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Louvado seja Deus pela sua palavra. Há uma palavra, uma pequena palavra, na língua portuguesa e, obviamente, palavras correspondentes em praticamente todas as línguas no mundo, que por si só tem o poder de provocar alguns arrepios na gente quando dita, que é a palavrinha mas. Essa palavrinha não é fácil. Quando colocada numa frase, provoca diversas emoções e tem o poder de mudar as mais absolutas expectativas. Quando a palavra mas é dita, os olhos arregalam, a sobrancelha sobe, o coração palpita. Estava assistindo hoje aquele programa The Voice Brasil, aspirantes ao estrelato na carreira musical, e o modo como os juízes falavam com os candidatos não deixava de ser interessante. Você tem uma voz linda, certamente uma carreira promissora pela frente, mas não será dessa vez. Você cantou muito bem, você deve insistir no seu sonho, mas hoje você está eliminado. Na vida profissional, a pessoa pode ouvir esse mas doído. Seu currículo é ótimo. Você é uma pessoa extremamente qualificada, mas essa vaga já foi preenchida. A menina diz para o rapaz: você é muito legal. Qualquer moça adoraria namorar você. Mas eu não. Mas você tem tudo para dar certo nesse ramo, mas quantas vezes nós já não ouvimos esse tipo de mas que trouxe grande dor para o nosso coração? A questão é discernir quando o mas é do homem e quando o mas é de Deus. Porque também Deus diz mas. E muitas vezes. Esse texto, por exemplo, é um texto onde o mas aparece. Aparece algumas vezes. Para uma igreja que estava passando por lutas, dificuldades, tribulações, esquecida, mas não por Jesus. Jesus manda uma carta para essa igreja para lembrá-la que ele a conhece muito bem. E o modo como Jesus fala com essa igreja é algo maravilhoso, porque essa igreja vivia realmente um tempo muito difícil. Esmirna era uma cidade próspera, onde havia bastante dinheiro, muitos recursos, e que competia com Éfeso pelo título de mais importante cidade da Ásia Menor naquela época. Éfeso saía na frente, em riqueza, por exemplo, porque era a cidade do porto. E havia muito dinheiro em Éfeso por causa do porto. Mas Esmirna era uma cidade de comércio forte, pujante, onde também muitos recursos eram investidos na economia local. Era uma cidade aconchegante, era uma cidade grande, era uma cidade plural, onde todas as religiões eram aceitas e até bem-vindas. Uma vez que Esmirna era um polo
que abrigava templos das mais diversas expressões religiosas. Se Éfeso era a cidade guardiã do templo a Diana, como ela era chamada pelos romanos, Esmirna tinha casa para todo tipo de divindade, sacerdócio para todo tipo de sistema religioso. Esmirna era uma cidade plural, uma cidade bonita, porque em função dos seus muitos templos, ela tinha construções muito imponentes, uma cidade em que as pessoas gostavam de viver. Se Éfeso foi conhecida, ou ficou conhecida, como luz da Ásia, Esmirna era chamada de flor da Ásia. Uma cidade bonita, uma cidade charmosa, uma cidade agradável para se morar. Eu não estaria exagerando se comparasse Esmirna a uma Maringá, por exemplo. Uma cidade em que as pessoas gostam de viver. Só que, de repente, essa cidade, que tinha tudo para ser um lar para qualquer pessoa, se transformou num ambiente inóspito para um determinado grupo. Esmirna era boa para todo mundo, mas para esse grupo ela se tornou um problema. Exatamente os cristãos. Por quê? Porque Esmirna também foi a primeira cidade a se aliar a Roma no seu projeto imperialista. Antes mesmo de Roma ser a potência que se tornou, Esmirna já estava ao seu lado. E se gabava por ser a cidade mais leal a Roma dentre todas as cidades do império. O culto ao imperador em Esmirna era dos mais importantes em todo o império. O morador da cidade de Esmirna tinha orgulho em participar da devoção ao imperador e orgulho da sua fidelidade à proposta de Roma. Então não seria de se estranhar, como não foi de se estranhar, que em Esmirna a perseguição aos cristãos se tornasse mais acirrada. Uma cidade tão leal ao império não poderia admitir traidores do império em seu seio. Porque foi assim que os cristãos foram considerados, traidores do império. Não prestavam culto ao imperador, não reconheciam o senhorio de César, diziam que apenas Cristo era Senhor. Onde já se viu isso? Em Esmirna, a perseguição aos cristãos foi muito maior do que em outros lugares. E isso fez com que a igreja em Esmirna sofresse muito. A igreja em Esmirna já não era uma igreja forte do ponto de vista socioeconômico, por exemplo. Em Éfeso, na igreja, havia membros da sociedade muito bem estabelecidos, que também eram cristãos, e isso fazia com que a perseguição aos cristãos em Éfeso não fosse tão forte. Mas em Esmirna, os cristãos vinham das classes trabalhadoras, do setor produtivo da sociedade menos exaltado, vamos chamar assim, menos valorizado, vamos dizer assim. E como a perseguição em Esmirna se tornou absurda, a igreja que já não era tão forte ficou ainda mais fraca, porque não só cristãos de Esmirna eram perseguidos, presos e até mortos, como também tinham seus bens confiscados. As famílias da igreja em Esmirna empobreceram muito por causa da perseguição. Uma igreja pobre, como o próprio Senhor Jesus diz: eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas eu tenho uma palavra especial para o seu coração. Jesus conhece a sua vida, sabe o que você está passando, conhece a sua dor, a sua noite insone, as lágrimas que você já derramou, mas Ele quer que você saiba que está com você, que pode fazer algo novo na sua vida. Jesus escreve para a igreja em Esmirna, ou manda João escrever para a igreja em Esmirna. E já começa a mudar o pensamento dessa igreja na apresentação que faz de si mesmo. Eu sou o primeiro e o último. Essa história começa comigo e termina comigo. Roma acha que está no controle da história, mas quem está sentado no trono da história sou eu. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Como disse o autor da carta aos Hebreus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus reina. No capítulo 1, João o viu glorificado.
Ele é o primeiro e o último, com ele a vida começa, com ele a vida termina, ele tem a última palavra, mesmo as pessoas mais sofridas neste mundo não estão esquecidas por ele, e a palavra final é dele. E não é só. Jesus também se apresenta como aquele que morreu, mas tornou a viver. Primeiro mas está aqui. Quem fala com a igreja é aquele que passou por aquilo que muita gente na igreja passou também. Esmirna, nesse período, já contabilizava seus mortos, como continuaria contabilizando na sequência. O mais famoso deles, Policarpo, pastor da igreja, conhecido como bispo de Esmirna. Um homem de 86 anos, que foi preso pelo império por causa da sua fé. Como a igreja, na época de Policarpo, se reunia clandestinamente, em função da perseguição que se acirrou, ninguém sabia quem ele era ou quem eram as pessoas que congregavam com ele buscando a Cristo. Só que alguém delatou Policarpo e ofereceu ao império as coordenadas para que se chegasse à sua casa. O imperador mandou um batalhão de soldados para prender Policarpo. Muitos homens, animais, armas, tochas acesas, no meio da noite estavam cercando a casa de Policarpo inúmeros homens. Qual não foi a surpresa de todos eles quando saiu de dentro da casa um homem de 86 anos? O imperador diante dele também ficou surpreso e disse: Policarpo, considera a tua idade, nega Cristo. Policarpo respondeu com a sua célebre frase: há 86 anos sirvo a Cristo, Cristo nunca me fez mal, por que eu o negaria? O imperador disse para ele: você não sabe que eu tenho poder para tirar a sua vida? Policarpo respondeu: o que você tem a fazer, faze depressa. Ele foi amarrado numa coluna, atearam fogo em seu corpo diante dos seus discípulos e membros da sua igreja. Enquanto as chamas queimavam, seus discípulos tiveram uma visão de uma chama em forma de pomba saindo de seu corpo e subindo para os céus. Ali todos estavam certos de que Policarpo ia para Deus e que o império não tinha a última palavra sobre ele, porque quem cuidava de Policarpo era aquele que é o primeiro e o último. Aquele que também morreu, mas tornou a viver. Jesus foi vítima da mesma perseguição, do mesmo ódio, das mesmas intrigas, das mesmas artimanhas, dos mesmos projetos mesquinhos humanos, mas tornou a viver. Mas venceu tudo isso. Mas está vivo e assentado à destra de Deus Pai. Ele foi crucificado, mas ressuscitou. Foi sepultado, mas o túmulo está vazio. Eu sou o primeiro e o último, ele diz, que morreu e tornou a viver. E porque o mas de Deus triunfa sobre o mas humano, essa carta tem alguns mas de Deus que eu quero compartilhar com você. Primeiro, verso 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. A igreja era pobre mesmo. Gente falida, quebrada, que não recebia oportunidades sociais em função da sua fé e que já não contava com pessoas que podiam, de repente, socorrer outras. Todos estavam mais ou menos na mesma situação. A igreja pobre, sofrida, atribulada. Qualquer um poderia olhar para essa igreja e dizer: não vai subsistir, não vai permanecer, porque a sua luta é muito grande e ela não tem força para resistir. Mas não importa o que as pessoas veem quando olham para você, não importa nem mesmo o que você vê quando olha para você, importa o que Deus vê quando olha para você. E Deus olhou para essa igreja e disse: você é rica. Quando importa muito para nós o que as pessoas veem quando olham para nós, o que é muito perigoso, nós corremos o risco de ou desanimarmos por causa das más opiniões dos outros sobre nós, a opinião dos outros sobre nós como um balde de água fria em relação às nossas pretensões de sermos mais ou melhores do que gostaríamos, ou, o que é pior, pode nos levar a colocarmos máscaras, para que as pessoas tenham uma imagem de nós que elas possam valorizar e amar, e mudem
a sua opinião sobre nós, ainda que nós não tenhamos mudado de fato. É muito triste quando uma pessoa vive em função do que as outras pensam sobre ela. É muito triste. É muito triste quando a opinião dos outros tem a primazia em relação à nossa vida. Ou desanimamos porque as pessoas são duras, muitas vezes injustas, muitas vezes cruéis, ou usamos máscaras para fazer parecer a todos que nós somos do jeito que todos gostariam que nós fôssemos. Quando nós temos uma opinião ruim a nosso próprio respeito, quando pesa muito o que nós pensamos sobre nós, o perigo também não é menor, porque nós podemos reviver complexos, traumas, mágoas, marcas. Uma pessoa que se olha no espelho e tem uma visão negativa de si mesma, vive estagnada, paralisada, não consegue seguir em frente, não consegue perdoar, não consegue reconciliar-se com o seu passado, não consegue ter esperança no futuro. Também é muito triste quando nós somos reféns da nossa própria visão a nosso respeito. Nós carregamos muitas marcas que também deturpam a nossa visão. Eu quero dizer para você nessa noite que importa o que Deus vê quando olha para nós. Porque você pode se olhar no espelho e se sentir uma vítima da vida. Você pode olhar no espelho e se sentir a menor e a menos importante das pessoas. Você pode se olhar no espelho e se sentir alguém que não devia nem estar vivo. Você pode se olhar no espelho e ter uma impressão a seu respeito pior do que qualquer impressão a respeito de qualquer pessoa. Mas Deus, quando olha para você, vê alguém que no sangue de Jesus e no poder do Espírito Santo pode ser uma bênção. As pessoas podem olhar para você e terem as impressões mais negativas, podem ser críticas na sua vida, podem ser injustas, cruéis, maledicentes, mas importa o que Deus vê quando olha para você. Todos poderiam olhar para Esmirna e dizer, é pobre, não vai dar em nada, não consegue suportar. Jesus olhou para essa igreja e disse, mas você é rica. Viver na expectativa do que Deus vê quando olha para nós. Você pode não saber, mas Deus tem um plano na sua vida. Você pode ter entrado aqui com o coração mais apagado desse mundo, mas você não está aqui por acaso. Você pode estar decepcionado, magoado, chateado com alguém ou até consigo mesmo, mas Deus quer que você saiba que tudo pode ser novo na sua história. É o mas de Deus. É o primeiro mas de Deus. Segundo, ainda no versículo 9. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. O que acontecia? Esmirna é uma cidade plural. Tinha, dentre tantas comunidades, uma comunidade judaica bastante significativa em seu seio. Quando a perseguição começou, por causa da loucura de Nero, judeus e cristãos estavam no mesmo barco. A perseguição era contra ambos os grupos. Os judeus e os cristãos que se convertiam ao movimento que nasceu dentro do judaísmo. Então, para o império não havia diferença entre judeus e cristãos. Todos merecem o mesmo destino. Só que em Esmirna aconteceu um fenômeno curioso. Os judeus que em várias cidades costumavam identificar-se com os cristãos no mesmo sofrimento, que é muito típico do judaísmo, o judaísmo como um povo e uma religião de marginalizados, de gente que Deus tirou da escravidão, do cativeiro, que Deus conduziu com mão forte e poderosa, tinha muita força nessa percepção do que é estar do lado mais fraco. Mas em Esmirna, os judeus, membros dessa comunidade judaica, decidiram fazer média com a liderança da cidade, com os representantes de Roma, entregando os cristãos. Então aquele povo, que devia funcionar como um povo irmão, acabou funcionando como traição. Sabe quando você acha que uma pessoa vai te ajudar e ela é a primeira a apunhalar você? Sabe quando você está vivendo um momento difícil na sua vida e de quem você menos esperava vem o golpe de misericórdia, a pá de cal?
Jesus diz para essa igreja: eu conheço também essas pessoas. Eu conheço esses judeus, mas eles não são. Antes eles são sinagoga de Satanás. Não importa o que eles pensam de si mesmos, importa o que eu penso quando olho para eles. Isso não é só de um ponto de vista de transformar uma visão negativa numa visão positiva, mas também é uma questão de transformar uma visão positiva, mais arrogante, soberba, orgulhosa e irreal em uma percepção de miséria. Jesus não conhece só o coitado, que nele é rico. Jesus conhece também o forte, que nele é fraco. Porque para Jesus não importa a que grupo você julgue pertencer. Importa quem é você de fato. Para Jesus, chamar-se de evangélico não significa nada. Porque você pode ser de um grupo evangélico, mas não ser cristão de fato. Pode ter uma igreja, mas não conhecer o Senhor. Mateus capítulo 7, 22 e 23. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor! Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Esses muitos dirão: nós em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi explicitamente: não conheço vocês. Senhor, eu estava no movimento, mas eu não conheço você. É o mas de Deus. É o mas de Deus. O mas de Deus traz a verdade à tona. O mas de Deus diz que as aparências não enganam. As aparências enganam o homem, não enganam a Deus. Eu conheço esses que se dizem judeus, mas não são. Veja, há uma hora em que alguns se sentem por cima, outros se sentem por baixo, mas Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. O fariseu entrou na sinagoga, bateu no peito, orou com uma alegria enorme por ser ele mesmo, mas Deus não o ouviu. O publicano entrou, não tinha coragem de olhar para o céu e pedir apenas que Deus tivesse misericórdia. Não se sentia digno de ser ouvido, mas Deus o ouviu. Importa o mas de Deus. Terceiro, verso 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Você já se sente num fundo de poço. Olha para o lado, não vê uma escada, não vê uma porta, mas uma pá sempre tem. Sempre dá para cavar um pouco mais. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Jesus, quando fala com essa igreja, diz: eu sei que vocês sofrem, mas ainda vão sofrer um pouco mais. Haverá uma provação, uma tribulação de 10 dias. Foram dias sangrentos em Esmirna. Cristãos foram mortos em Esmirna nesses 10 dias como nunca até então. A chacina. Mas a igreja não se deixou abater. Mas a igreja continuou forte. Mas a igreja entendeu o que Jesus quis dizer quando disse: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. A questão não é quando a morte vai chegar, a questão é como você será encontrado. Essa foi uma lição que Esmirna aprendeu e que nós temos dificuldade para aprender. Nós pensamos na morte em termos de quando. E queremos que esse quando seja o mais distante possível. A gente não gosta da ideia de morrer. E mesmo cristãos sinceros têm pavor da morte. Eu converso com cristãos sinceros que dizem: pastor, eu sei que nós vamos morrer e sei que nós vamos para a presença de Jesus, mas não precisa ser já, né? A nossa relação com a vida mudou muito. Eu quero sugerir aqui uma leitura, ou pelo menos mencioná-la, talvez nem seja uma sugestão, que trata bem essa questão da nossa relação com a vida e de como ela é diferente hoje em relação ao que era no passado. Um livro do Max Weber chamado Ciência e Política, Duas Vocações. Em determinada altura desse livro, Weber começa a refletir sobre como os antigos
se relacionavam com a vida. Determinado ponto da existência, eles já começavam a considerar, e isso não era muito tarde, que já tinham vivido o suficiente, que já estavam prontos para partir. Você lê as histórias dos grandes homens de Deus na Bíblia, eles têm uma convicção de prontidão. Não importa o quando, eles estão prontos. Hoje, nós não temos essa percepção de tempo cumprido porque a vida se tornou tão dinâmica, as informações se tornaram tão velozes, o mundo se tornou tão pequeno, que a gente pode viver 100 anos e fica com a sensação que não viveu o suficiente. Você nunca se pegou dizendo que o mundo ficou pequeno? Você vai viajar para qualquer lugar e encontra alguém que você conhece. Eu estou em Fortaleza, na praia, ouço atrás de mim uma voz, Pastor Marcelo Gomes. Eu joguei a minha caipirinha na hora no chão. Olhei para trás, era um pastor amigo meu. Quando eu vi que era pastor, eu fui lá e peguei de volta. Você vai viajar para um lugar inusitado, de repente tem alguém lá. Você já foi para 1000 lugares, mas já ouviu falar de 1 milhão que você não conhece. O mundo ficou pequeno. Tudo ficou muito rápido. Você quer viver para ver. A ciência anunciou que isolou lá uma determinada informação genética que vai trazer cura para uma doença degenerativa. Você quer viver para ver. Vai entrar no mercado daqui a 10 anos. Espero que eu esteja vivo até lá. E nós perdemos a percepção de que não se trata de quanto tempo nós vamos viver aqui, mas se trata de como será quando a hora chegar, se nós estaremos prontos. O que Roma não entendia em relação aos cristãos é que podia matar quantos quisesse. No final das contas, também eles, romanos, passariam. Os romanos que mataram milhares e milhares de cristãos não estão mais aqui. Também se foram. Por isso que Jesus termina a sua carta dizendo assim, verso 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Em outras palavras, seja fiel até a morte, porque pelo menos uma vez todo mundo vai morrer. A questão é, quem não morrerá a segunda? Entendem isso? A força dessa palavra. Daquele período não tem mais ninguém aqui entre nós. Foram-se todos. Porque a primeira morte é obrigatória. A segunda não. Partir desse mundo é inevitável. Mas há um outro, comprado no sangue do Cordeiro, que está disponível a todos quantos nele estão dispostos a crer. Porque ele veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É o mas de Deus. Sua vida aqui será fácil? Não. As coisas serão sempre do jeito que você gostaria que elas fossem? Não. Você terá lutas, tribulações e aflições? Sim. Ocasionalmente será perseguido, ultrajado, difamado, injustiçado? Sim. Poderá perder família, amigos, bens? Sim. Mas seu nome está escrito no livro da vida, de onde ele não pode ser apagado. Essa é a questão. A questão não é quando, é como. Qual é a diferença viver 30 anos ou 100 do ponto de vista da eternidade? Para quem ganha eternidade, nenhuma. Para quem perde, toda. Porque é melhor viver 30 e entrar do que viver 100 e não entrar. Me parece que é óbvio. Quem trocaria a eternidade por mais 70 anos? 80, 100, 200, 1000. Seja fiel até a morte. Se a morte vai chegar amanhã ou daqui a 100 anos, cabe a Deus decidir. A você cabe continuar sendo fiel. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. A vida para você talvez não esteja fácil, mas Deus é bom, ama você, tem um plano na sua vida e aguarda por você na sua glória. Não desanime agora.
Não desanime agora, em nome de Jesus. Não volte atrás. Siga em frente. Vai valer a pena. Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. Ó Deus, Pai maravilhoso, Senhor da nossa vida, que privilégio podermos chegar neste momento diante da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra e aprendendo aquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Obrigado por esta pregação, Senhor. Obrigado por cada desafio que nos foi feito pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que o pregador é só um instrumento do Teu Espírito, que é quem fala, quem convence, quem toca, quem transforma. Que o Teu Espírito Santo produza em nós os frutos necessários, frutos de arrependimento, de amor, de misericórdia, de pregação do Teu Evangelho. Senhor amado, aplica a Tua verdade em nossas vidas e que sejamos cheios desse Espírito Santo para fazermos a Tua obra e honrarmos o nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos uma boa noite de descanso, dá-nos a renovação de alma de que necessitamos e que em tudo o Senhor continue nos ensinando e orientando, em nome de Jesus. Amém.